Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkermann. Capítulo 83. Cotrim tirou-me daquele gozo, levando-me à janela. Você quer que lhe diga uma coisa? Perguntou ele. Não faça essa viagem. É insensata, é perigosa. Por quê? Você bem sabe por quê, tornou ele. É, sobretudo, perigosa, muito perigosa. Aqui na corte, um caso desses pede-se na multidão da gente e dos interesses, mas na província muda de figura. E tratando-se de personagens políticos, é realmente insensatez. As gazetas de oposição, logo que farejarem o negócio, passam a imprimi-lo com todas as letras, e aí virão as chufas, os remoques, as alcunhas. Mas não entendo. Entende. Em verdade, seria bem pouco amigo nosso se me negasse o que toda a gente sabe. Eu sei disso há longos meses. Repito, não faça semelhante viagem. Suporte a ausência, que é melhor, e evite algum grande escândalo e maior desgosto. Disse isso e foi para dentro. Eu deixei-me estar com os olhos no lampião da esquina, um antigo lampião de azeite, triste, obscuro e recurvado, como um ponto de interrogação. Que me cumpria fazer? Era o caso de Hamlet. Ou dobrar-me à fortuna, ou lutar com ela e subjugá-la. Por outros termos, embarcar ou não embarcar? Esta era a questão. O lampião não me dizia nada. As palavras do Cotrim ressoavam-me aos ouvidos da memória, de um modo muito diverso do das palavras do Garcês. Talvez Cotrim tivesse razão, mas podia eu separar-me de Virgília? Sabina veio ter comigo e perguntou-me em que estava pensando. Respondi que em coisa nenhuma, que tinha sono e ia para casa. Sabina esteve um instante calada. O que você precisa, sei eu, é uma noiva. Deixe que eu ainda arranjo uma noiva para você. Saí de lá opresso, desorientado. Tudo pronto para embarcar, espírito e coração. E eis aí me surge esse porteiro das conveniências, que me pede o cartão de ingresso. Dei ao diabo as conveniências e com elas a Constituição, o corpo legislativo, o ministério, tudo. No dia seguinte, abro uma folha política e leio a notícia de que, por decretos de 13, tínhamos sido nomeados presidente e secretário da província de... 3 asteriscos. O Lobo Neves e eu. Escrevi imediatamente a Virgília e segui 2 horas depois para a Gamboa. Coitada de Dona Plácida, estava cada vez mais aflita. Perguntou-me se esqueceríamos a nossa velha, se a ausência era grande e se a província ficava longe. Consolei-a, mas eu próprio precisava de consolações. A objeção de Cotrim afligia-me. Virgília chegou daí a pouco, lépida, como uma andorinha, mas, ao ver-me triste, ficou muito séria. Que aconteceu? Vacilo, disse eu. Não sei se devo aceitar. Virgília deixou-se cair no canapé a rir. Por quê? Disse ela. Não é conveniente, dá muito na vista. Mas nós já não vamos. Como assim? Contou-me que o marido ia recusar a nomeação, e por motivo que só lhe disse a ela, pedindo-lhe o maior segredo. Não podia confessá-lo a ninguém mais. É pueril, observou ele. É ridículo. Mas, em suma, é um motivo poderoso para mim. Referiu-lhe que o decreto trazia a data de 13 e que esse número significava para ele uma recordação fúnebre. O pai morreu no dia 13 dias depois de um jantar em que havia 13 pessoas. A casa em que morrera a mãe tinha o número 13. Era um algarismo fatídico. Não podia alegar semelhante coisa ao ministro. Dir-lhe-ia que tinha razões particulares para não aceitar.
Eu fiquei como há de estar o leitor, um pouco assombrado com esse sacrifício a um número, mas, sendo ele ambicioso, o sacrifício devia ser sincero. Capítulo 84. O conflito. Número fatídico. Lembras-te que te abençoei muitas vezes? Assim também as virgens ruivas de Tebas deviam abençoar a égua, de ruiva crina, que a substituiu no sacrifício de Pelópidas, uma donosa égua que lá morreu, coberta de flores, sem que ninguém lhe desse nunca uma palavra de saudade. Pois dou-ta eu, égua piedosa, não só pela morte à vida, como porque entre as donzelas escapas. Não é impossível que figurasse uma avó dos Cubas. Número fatídico, tu foste a nossa salvação. Não me confessou o marido a causa da recusa. Disse-me também que eram negócios particulares, e o rosto sério, convencido, com que eu o escutei, fez honra à dissimulação humana. Ele é que mal podia encobrir a tristeza profunda que o minava. Falava pouco, absorvia-se, metia-se em casa a ler. Outras vezes recebia, e então conversava e ria muito, com estrépito e afetação. Oprimiam-no duas coisas: a ambição, que um escrúpulo desazara, e logo depois a dúvida, e talvez o arrependimento. Mas um arrependimento que viria outra vez, se repetisse a hipótese, porque o fundo supersticioso existia. Duvidava da superstição, sem chegar a rejeitá-la. Essa persistência de um sentimento que repugna ao mesmo indivíduo era um fenômeno digno de alguma atenção. Mas eu preferia a pura ingenuidade de Dona Plácida, quando confessava não poder ver um sapato voltado para o ar. Que tem isso? Perguntava-lhe eu. Faz mal, era a sua resposta. Isso somente, essa única resposta, que valia para ela o livro dos 7 selos. Faz mal. Disseram-lhe isso em criança, sem outra explicação, e ela contentava-se com a certeza do mal. Já não acontecia a mesma coisa quando se falava de apontar uma estrela com o dedo. Aí sabia perfeitamente que era caso de criar uma verruga. Ou verruga ou outra coisa. Que valia isso para quem não perde uma presidência de província? Tolera-se uma superstição gratuita ou barata. É insuportável a que leva uma parte da vida. Este era o caso do Lobo Neves, com o acréscimo da dúvida e do terror de haver sido ridículo. E mais este outro acréscimo, que o ministro não acreditou nos motivos particulares. Atribuiu a recusa do Lobo Neves a manejos políticos, ilusão complicada de algumas aparências. Tratou-o mal, comunicou a desconfiança aos colegas. Sobrevieram incidentes. Enfim, com o tempo, o presidente resignatário foi para a oposição. Capítulo 85. O cimo da montanha. Quem escapa de um perigo ama a vida com outra intensidade. Entrei a amar Virgília com muito mais ardor, depois que estive a pique de a perder, e a mesma coisa lhe aconteceu a ela. Assim, a presidência não fez mais do que avivar a afeição primitiva. Foi a droga com que tornamos mais saboroso o nosso amor, e mais prezado também. Nos primeiros dias, depois daquele incidente, folgávamos de imaginar a dor da separação, se houvesse separação, a tristeza de um e de outro, à proporção que o mar, como uma toalha elástica, se fosse dilatando entre nós. E, semelhantes às crianças que se achegam ao regaço das mães para fugir a uma simples careta, fugíamos do suposto perigo, apertando-nos com abraços. Minha boa Virgília, meu amor, tu és minha, não? Tua, tua. E assim reatamos o fio da aventura, como a sultana Sherazade ou dos seus contos. Esse foi, cuido eu, o ponto máximo do nosso amor, o cimo da montanha,
donde por algum tempo divisamos os vales de leste e de oeste, e por cima de nós o céu tranquilo e azul. Repousado esse tempo, começamos a descer a encosta, com as mãos presas ou soltas, mas a descer, a descer. Capítulo 86. O mistério. Serra abaixo, como eu a visse um pouco diferente, não sei se abatida ou outra coisa. Perguntei-lhe o que tinha. Calou-se, fez um gesto de enfado, de mal-estar, de fadiga. A teimei. Ela disse-me que um fluido sutil percorreu todo o meu corpo. Sensação forte, rápida, singular, que eu não chegarei jamais a fixar no papel. Travei-lhe das mãos, puxei-a levemente a mim e beijei-a na testa, com uma delicadeza de Zéfiro e uma gravidade de Abraão. Ela estremeceu, colheu-me a cabeça entre as palmas, fitou-me os olhos, depois afagou-me com um gesto maternal. Eis aí um mistério. Deixemos ao leitor o tempo de decifrar esse mistério. Capítulo 87. Geologia. Sucedeu por esse tempo um desastre, a morte do Viegas. O Viegas passou aí de relance, com os seus 70 anos, abafados de asma, desconjuntados de reumatismo e uma lesão de coração por quebra. Foi um dos finos espreitadores da nossa aventura. Virgília nutria grandes esperanças em que esse velho parente, ávaro como um sepulcro, lhe amparasse o futuro do filho, com algum legado. E, se o marido tinha iguais pensamentos, encobria-os ou estrangulava-os. Tudo se deve dizer. Havia no Lobo Neves certa dignidade fundamental, uma camada de rocha que resistia ao comércio dos homens. As outras, as camadas de cima, terra solta e areia, levou-lhes a vida, que é um enxurro perpétuo. Se o eleitor ainda se lembra do capítulo 23, observará que é agora a segunda vez que eu comparo a vida a um enxurro. Mas também há de reparar que desta vez acrescento-lhe um adjetivo, perpétuo. E Deus sabe a força de um adjetivo, principalmente em países novos e cálidos. O que é novo neste livro é a geologia moral do Lobo Neves, e provavelmente a do cavalheiro que me está lendo. Sim, essas camadas de caráter que a vida altera, conserva ou dissolve, conforme a resistência delas. Essas camadas mereciam um capítulo, que eu não escrevo, por não alongar a narração. Digo apenas que o homem mais probo que conheci em minha vida foi um certo Jacó Medeiros ou Jacó Valadares. Não me recorda bem o nome. Talvez fosse Jacó Rodrigues. Em suma, Jacó. Era a probidade em pessoa. Podia ser rico, violentando um pequenino escrúpulo. E não quis. Deixou ir pelas mãos fora nada menos de uns 400 contos. Tinha a probidade tão exemplar que chegava a ser miúda e cansativa. Um dia, como nos achássemos a sós em casa dele, em boa palestra, vieram dizer que o procurava o doutor B, um sujeito enfadonho. Jacó mandou dizer que não estava em casa. Não pega, bradou uma voz do corredor. Cá estou de dentro. E, com efeito, era o doutor B, que apareceu logo à porta da sala. Jacó foi recebê-lo, afirmando que cuidava ser outra pessoa e não ele, e acrescentando que tinha muito prazer com a visita, o que nos rendeu hora e meia de enfado mortal. E isso mesmo, porque Jacó tirou o relógio. O Dr. B perguntou-lhe então se ia sair. Com minha mulher, disse Jacó. Retirou-se o Dr. B e respiramos. Uma vez respirados, disse eu ao Jacó que ele acabava de mentir 4 vezes em menos de 2 horas. A primeira, negando-se. A segunda, alegrando-se com a presença do importuno. A terceira, dizendo que ia sair. A quarta, acrescentando que com a mulher. Jacó refletiu um instante. Depois confessou a justeza de minha observação, mas desculpou-se dizendo que a veracidade absoluta era incompatível com um estado social adiantado
e que a paz das cidades só se podia obter à custa de embaçadelas recíprocas. Ah, lembra-me agora. Chamava-se Jacó Tavares.